Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Mais um corte que eu preparei para vocês no canal da ESPN Brasil, do Grupo J, trazendo novidades para vocês sobre o Flamengo. Primeiro treino pesado do Mengão, Jair Lima, rumo ao Tetra da Libertadores 2025. De quinta-feira, 27 de novembro de 2025, tá chegando a hora da decisão da Copa Libertadores. Hoje apenas eu e Zé Elias por aqui. Nos abandonaram, Zé. Pascoalzinho vai participar já do programa e ficará por aqui até o final, até às 7h30. E o Zinho já está em Lima, na terra da decisão da Libertadores, mas chegou agora há pouquinho. Ainda está desarrumando a mala, nem sei se já chegou no hotel. Você viu o nosso último destaque? Ouviu eu falar do Fluminense e São Paulo? Antes que você me pergunte, saudades de Luiz Zubeldia, eu te respondo, eu tenho saudades de verdade de quem me entregou um campeonato da América. No sábado nós teremos o primeiro tetracampeão brasileiro da América. Você sabe, Zé Elias, quem foi o primeiro tri? Boa tarde. Boa tarde. Eu não vou estragar a surpresa, porque eu quero que você o apresente, mas assim, eu posso te adiantar que as pessoas que conviveram com ele, ganharam muito em termos de sabedoria, experiência, unanimidade, história e tê-lo como amigo é um prazer e uma honra. Você não foi dirigido por ele, né? Não, mas tive... Você melhoraria no seu futebol? Tive a oportunidade algumas vezes de conversar. Bateria menos. De pedir alguns conselhos, né? Eu não sei nisso aí acho que ele poderia me ajudar, mas estava na essência, né? Está na essência, mas assim... É uma pessoa que eu estimo muito, muito, e cheguei a pedir em algumas ocasiões alguns conselhos, porque eu sempre aprendi que a gente tem que aproveitar os mais velhos, sim, no sentido das suas histórias, das experiências, porque eles vivenciaram muito mais do que nós jovens, né? Sim. E ele é uma pessoa do qual eu sei que se eu ligar a qualquer instante, às vezes demora um pouquinho, porque ele também tem os seus afazeres, mas ele volta, dá o retorno. Tem 2 Libertadores da América conquistadas, essa que eu falei, o tri do São Paulo em 2005 e também foi campeão da América dirigindo o Cruzeiro contra o Sporting Cristal, que é onde ele trabalha hoje. Mas eu senti assim que quando você falou do São Paulo, teus olhinhos brilharam. Sempre brilham, sempre brilham. Sabe, assim... William Tavares, para eu não... do Pascoal, direto de Lima, façam, por favor, mesmo vocês estando na casa do nosso entrevistado, acho que não na casa, mas enfim, na cidade em que ele domina, faça você as honras da casa. Muito boa tarde, amigo. Boa tarde, Plirra, boa tarde, Zé Elias. Até para já dar informação, o Zinho ainda não chegou, ainda vai chegar, né? Tá no caminho aqui, tá no caminho, daqui a pouco tá por aí. Chegou já? Tá embaixo? Ó, Tiagão aqui já me passa, a nossa produção aqui já passa, que o Zinho acabou de chegar, já tá lá embaixo no saguão do hotel, daqui a pouco já se junta conosco, mas a gente encaixa ele aqui também, rapidinho, a participaçãozinha aqui no nosso Equipe F daqui a pouco, mas assim... É verdade, os convidados aqui somos nós, né, Pascoal? Porque o dono da casa mesmo é o Paulo Autor. Já estava dando dica gastronômica aqui, conversando com a gente, falando do trânsito aqui em Lima e tudo. E o homem é o dono da casa. O homem hoje é o treinador do Sporting Cristal, você falou muito bem, mas também título brasileiro com Botafogo, título peruano com Aliança também. Enfim, tem uma história incrível aqui no futebol peruano, no futebol brasileiro, sul-americano. Conhece muito de Libertadores da América. E agora você vai ouvir a voz dele. Prepara o coração aí, Plihal, porque agora você vai ouvir a voz dele. Ele vai falar diretamente com você. O boa tarde é pra você. Vamos lá. Tudo bem, Autori? Tudo bem, prazerzão. Agradeço aí o convite. É um prazer enorme estar com vocês. Um abraço, Plihal. Grande Zé, um grande abraço. Você, William, Pascoal. É uma satisfação enorme poder bater um papo aí com todos. Fala assim... Um abraço pra você, André Plihal, só pra ver como é que ele vai se sentir. Plihal, um abraço, tricolor. Gigante, Autor. Como é que ficou o homem aí? Como é que ficou o homem aí, Zé Elias? Todo arrepiado. Todo arrepiado. Pelinho de pato, assim, ó. Emocionado.
é melhor. Sensacional, sensacional. Vamos começar o nosso papo aqui com o Autuori, então, com a participação de vocês aí no estúdio, a gente aqui também, claro, trocando uma ideia. O Autuori está ouvindo e a gente está aqui ouvindo sem problema nenhum. Vocês podem interferir a qualquer momento. Grande abraço para você, Plihal, um grande abraço para vocês, Elias. É um prazer enorme receber aqui um amigo de tanto tempo, né? Mais do que treinador e jornalista e treinador, repórter, comentarista e treinador, um cara que é amigo, um cara que sabe nos recepcionar bem, e a gente agradece a presença dele aqui. O Paulo não estava dando entrevistas nesses últimos tempos, ele estava um pouco afastado de dar essa entrevista. É bom de vez em quando, né? De vez em quando é bom. Ele me disse isso quando eu mantive contato com ele, ele falou: Pascoal, estou um pouco afastado e tal. Mas é para vocês, é para a ESPN. Eu tenho muita alegria, eu tenho o prazer de conversar com vocês e a gente agradece muito de você ter aceito o nosso convite, viu, Paulo? Não, pô, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade, uma vez mais, poder trocar ideias aí sobre aquilo que a gente gosta tanto, que é o futebol. E a cidade mudou mesmo todo o panorama, né? Com a chegada de tantos torcedores do Flamengo, tantos torcedores do Palmeiras, eu acho que mais do Flamengo, né? Porque a cidade onde você anda, aí você vê, acho que tem uma proporção hoje, Paulo, entre 80 a 20. Ou tem mais torcedores do Flamengo, mas muito mais 70, torcedores. 30, 80, 20, mais ou menos por aí. Caminha por aí, caminha por aí. É uma cidade que é receptiva, um povo educado, um povo que recebe bem. E como é que você está percebendo toda essa movimentação aqui, já pensando em Libertadores? O povo peruano é um povo alegre, muito animado, adora bailar. A culinária é excelente, inclusive num restaurante que eu estive, que eu costumo estar por lá, e para sexta-feira pensei em passar, eu falei, mira, para 120 brasileiros já está fechado, não tem mais para nada. Então, mas é um clima excelente, né? E eu espero que seja, acima de tudo, um grande jogo e que se tenha paz nas arquibancadas, né? Que possam se respeitar, a rivalidade é saudável, é fundamental sempre, mas que não passe disso, né? Até porque estamos em outro país, e isso deve ser levado em conta. E eu acredito muito que os torcedores do Flamengo e do Palmeiras passarão uma imagem do futebol brasileiro, porque costumo dizer sempre que os verdadeiros protagonistas desse fenômeno do futebol são jogadores e torcedores, né? Essa reciprocidade que existe em qualquer jogo, para o bem ou para o mal, é que faz com que o futebol seja a paixão que é no mundo todo. O Autuori, a gente tem falado, desde quando se concretizou essa decisão entre Palmeiras e Flamengo, que essa possivelmente é a maior final brasileira de todos os tempos. Você viveu uma final brasileira, né, contra o Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Paranaense. Aí no ano seguinte tivemos São Paulo Internacional, já tivemos Botafogo e Atlético, já tivemos o próprio Palmeiras e Flamengo, recente até, mas num outro momento as duas equipes ainda em crescimento, hoje já mais consolidadas, estabilizadas. Você concorda com isso, que a gente vai ter aqui em Lima, no próximo sábado, a maior final brasileira de todos os tempos, por tudo que envolve essas duas equipes? Eu acho que ambos os clubes cresceram em termos de gestão de maneira evidente, né, nos últimos anos. E com isso tem a possibilidade de construir equipes como ambos têm, nesse momento tem, com jogadores de altíssimo nível, com nível competitivo alto, muito alto. Isso ficou evidente aí também, né, nesse Mundial. Acho que as equipes brasileiras tiveram um rendimento que foi até extremamente surpreendente, apreciado pelo mundo do futebol, né? Entender que somos capazes de ter um nível competitivo dentro do nosso contexto tão alto quanto aqueles que costumamos ver de fora, especialmente na Premier League. Então, acho que o momento de ambos os clubes é muito, muito bom, e de repente isso potencializa essa final, né, de uma maneira muito clara. Esperamos que seja um grande jogo, duas equipes que têm estilos um pouco distintos de jogar. Eu não sei o que é melhor no futebol, eu sei e vejo ao longo dos anos aí profissionais, equipes vitoriosas que interpretam o futebol de distintas maneiras. Não tem errado, só tem formas diferentes. Exatamente. Então, não sei o que é melhor nisso, quando se fala em o que é melhor em termos de ideia de jogo,
de sistema. Eu sei que todos são vitoriosos, né? Já atingiram momentos importantes aí com vitória, e por isso há que se respeitar essa diversidade. A gente fala tanto em diversidade, o respeito à diversidade na nossa vida, nos dias de hoje, que é importante também que isso seja plasmado aí no futebol, ou seja, o importante é o nível competitivo, que consigam interpretar bem a ideia de jogo dos dois treinadores. Não tem certo nem errado, que a gente falou, tem formas diferentes. Mas qual te agrada mais, do Flamengo ou do Palmeiras? É o seguinte, o Abel foi jogador comigo no Vitória de Guimarães, né? O Felipe é um grande amigo também. Acho até que no início do Abel aqui, e depois ele se adaptou mais ao futebol brasileiro e encontrou uma fórmula diferente de jogar. Eu sou mais adepto a um jogo zonal, ou seja, uma marcação zonal, com pressão na bola, óbvio, mas com uma ideia de zona mais clara do que essas perseguições individuais. Eu me identifico mais com isso. Você falou do Abel. O Abel tem muito de colocar esse time um pouco mais enérgico dentro de campo, digamos assim, né? Um time que marca perto e não dá muito espaço para o adversário. Como ele fala, eu quero meus 25 minutos. O que são os 25 minutos do Abel? A pressão na bola, a pressão na saída de bola. Sim. E o Flamengo se mostra um pouco incomodado quando isso acontece. Do outro lado... Só aconteceu no Campeonato Brasileiro, no 3-2. Exatamente. Do outro lado, o Flamengo tem o estilo de jogo diferente. Porque para o Flamengo não basta só ganhar. Tem que ganhar e jogar bem. Tem que dar espetáculo. O torcedor do Flamengo cobra isso, né? E o Flamengo tem essa vertente de poder dar espetáculo com jogadores como a Arrascaeta, espetacular, com o Jorginho. Tem tantos jogadores que podem fazer a diferença no time do Flamengo que a gente enxerga um outro tipo de jogo. Por uma decisão, conhecendo os dois, o Abel, que você conhece o estilo europeu, e o Felipe, que também é formado no futebol europeu, de uma maneira geral, sai muito cedo do Figueirense para a Holanda e depois vai para o futebol espanhol. Eles trazem isso da memória do futebol europeu para uma decisão de Libertadores, Paulo? Eu acho que ambos vivem o futebol de uma maneira muito, muito apaixonada, né? São detalhistas ao extremo, por isso que os fazem ser vitoriosos da maneira como estão ser, porque o Abel ganhou aí é algo que tem que se tirar. 10 títulos em 5 anos. Não é. Isso aí, por vezes eu acho que eles se esquecem disso, né? E o Felipe está indo nessa senda aí, novo. Então... O Felipe não perdeu nenhuma final que participou até agora. Pois é. O Felipe tem um Carioca, uma Copa do Brasil, uma Supercopa, praticamente já tem um brasileiro aí encaminhado e pode pintar Libertadores. Isso em pouquinho mais de um ano de trabalho no Flamengo. Então, acho que o atrativo do jogo vai ser exatamente isso, né? Detalhistas como são, estrategas como são, podem... Né? Era mais reativo. Sim. Tava começando, estava entendendo ali aquele Palmeiras ainda, foi isso. Depois ele fez mais, entendeu ali como poderia aportar qualidade e competitividade à equipe. Passou uma equipe que entra com mais ajustes ali. Eu prefiro não falar em marcação individual, prefiro falar em ajustes aí de marcação, dependendo da onde está a bola, na zona da bola, e obteve resultados extraordinários. Então, creio que vai ser uma grande oportunidade para se passar aquilo que o futebol brasileiro pode ser em termos de produto para o mundo, né? Que eu acho que é algo que nós precisamos ter mais atenção e cuidado. Nós, que digo, responsáveis pelo futebol brasileiro. Vou voltar para o estúdio com o Plihal. Se tiver pergunta, manda para cá. Se der sequência aí, daqui a pouco eles voltam também. Fiquem à vontade aí, meu povo. Boa, William. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês aí. Fazemos questão, sim, de fazer pergunta para o Paulo Autuori. Agora, seguindo o nosso giro por Lima, vamos para a concentração do Palmeiras, hotel do Palmeiras. Uma dupla também afinadíssima, Lili Nascimento e Jean Oddi. Já entrevistaram gente parruda por lá hoje. Reproduziremos parte dessas entrevistas durante o Equipe F também. Mas agora a gente quer saber da programação do Palmeiras, como é que vai ser a Quinta-feira Verde de agora em diante, Lili. Muito boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde, Jean.
Fala, Plihal, beijo pra você, boa tarde pra você, pro Zé, o fã de esportes. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Lili, saudades. Saudades. Estamos aqui em frente ao hotel. O ônibus com a delegação do Palmeiras saiu agorinha daqui, sentido ao estádio do Alianza Lima para o primeiro treino aqui em Lima, né? Serão 2 treinos de preparação para essa final. Então estávamos aqui enquanto os jogadores passavam bem aqui, ó, bem aqui atrás da gente, entraram no ônibus e seguiram para esse primeiro treino. Antes disso, assistiram um vídeo tático aqui no hotel, né, sob o comando do Abel. Em seguida, deixaram rumo ao estádio do Alianza Lima. O primeiro treino serão 2 por aqui. Pelas entrevistas que nós fizemos, né, Jean? Um treino em que os próprios jogadores saberão mais ou menos a equipe que vai entrar em campo. Pois é, Lili. Bom, boa tarde de novo para você, boa tarde para o Plihal, para o Zé, para todo mundo que está nos ouvindo. Acho que assim, foi interessante ouvir do Piquerez ele dizer, não, eu não sei qual é o time que vai jogar, até porque a gente ainda não treinou, então vamos ver. Mas a impressão que dá é que eles sabem sim, até porque o próprio Abel falou, e aí não sei se é uma pista, né, errada que de repente ele tá deixando no caminho, o Abel que hoje era um Abelzinho paz e amor. Ixi, levinho. Impressionante, muito legal, muito simpático, muito sorridente, respondendo as perguntas de maneira longa e tal, mas falando, não tá muito difícil saber qual é o time que vai jogar. Então não sei se ele se refere aos 11 poupados ou não, né, vamos esperar para ver. O treino obviamente tiraria essas dúvidas se a gente pudesse ver o treino, mas a gente não vai poder, né, Lili? Não poderemos. O treino hoje de portões fechados, aí somente amanhã, né, no último treino de preparação para essa final, os 15 primeiros minutos abertos para a imprensa, mas aquela coisa, né, Jean? Aqueles 15 minutos eu duvido que alguma coisa, né, muito relevante, assim, de equipe titular vai acontecer. Certamente não, né? Se o Abel tem um plano, e ele até, a gente brincou com ele na entrevista, né? Ele falou assim, eu sempre tenho um plano, né? Ele sempre planeja o jogo e a gente sabe que ele faz isso de maneira minuciosa, mas certamente a gente não vai conhecer nada desse plano ali nos 15 minutos de treino que a gente vai poder assistir. Até porque eu acho que assim, esse plano já foi treinado, já foi discutido, então certamente eles sabem o que precisam fazer, né? Eu até me lembro que no Bola da Vez, depois do título de 2021, o Piquerez falou pra gente, não, a gente não sabia realmente a escalação até um dia antes da final. A gente não sabia exatamente quem ia jogar. Só que talvez naquela ocasião, né, Lili, fosse mais difícil a gente saber que time jogaria. Talvez você não tivesse pistas tão claras como as pistas que ele deu antes dessa partida, que são as pistas dos jogadores poupados. Eu te confesso que até um pouco antes das nossas entrevistas, eu achava que ele realmente estava blefando ali com os jogadores poupados, que talvez ele tivesse um plano para mudar alguma coisa. Agora eu fiquei mais na dúvida. Pode ser que seja prosseguimento do plano, mas só vamos saber no sábado. E tem 2 questões, né? Ele ter deixado esses 11 jogadores em São Paulo para ter um dia a mais de treino, e também tem aquela conversa com o departamento médico. Como é que tá fisicamente tá o atleta? Esse aqui precisa fazer um trabalho específico durante mais horas. Então deixa fulano, ciclano. Veremos, claro, no sábado com a equipe titular, porque agora, de fato, o treino é fechado. Obviamente, depois de assistir o vídeo tático aqui, ele vai passar orientações para os jogadores e a preparação para amanhã, esse último treino antes da grande final. 2 treinos em Lima, antes de uma partida gigantesca como essa, fazem a diferença já estar aqui nesse clima? Eu acho que já estar aqui é bom, evidentemente, vivendo o clima, e a gente sentiu, né, os jogadores realmente todos muito contentes, desfrutando do momento, né, e parece, para quem fala tanto da crise, entre aspas, né, crise de um time que é vice-campeão brasileiro, brigando por título ainda 2 rodadas, ainda que de maneira muito improvável, e numa final de Libertadores, é daquelas coisas que só no Brasil acontece, você falar em crise. Mas estamos falando de um time que não ganha há 5 jogos, né, e acho que o que a gente sentiu hoje na entrada dos jogadores e do próprio Abel Ferreira era muito mais o clima de quem está desfrutando o fato de estar em mais uma final de Libertadores, porque para alguns destes que a gente entrevistou era a 3ª final. Exatamente, Plihal. Então, nessas entrevistas, né, que daqui a pouquinho o Fã de Esportes vai acompanhar aqui durante o Equipe F, deu para sentir assim um elenco leve, né? Essa coisa da sequência negativa aí no Campeonato Brasileiro, pelo menos mentalmente eles estão separando bem, né? Até um dos jogadores, você me lembra aí se eu esqueci, talvez foi o Veiga, né? Aqui agora é Libertadores, não é Campeonato Brasileiro, ou seja, separando as 2 competições, parece que mentalmente eles estão bem preparados para isso, Plihal.
Jean, aguardamos novas entradas da dupla ao longo da nossa programação, quem sabe ainda dentro desse Equipe F, repetindo que a gente vai colocar no ar trechos das entrevistas super importantes que os dois fizeram com personagens do Palmeiras há 3 dias da grande decisão. No início dos anos 2000, Zé, eu estive em Lima para cobrir um jogo da seleção brasileira contra, claro, a seleção peruana, à época dirigida pelo Paulo Autuori. E eu estive no CT, acho que ainda é o mesmo, da Federação Peruana, para entrevistar com exclusividade o nosso convidado de hoje, Paulo Autuori. Quem está lá agora, não para entrevistar o Autuori, mas para acompanhar a atividade do Flamengo, o treino do Flamengo, é o nosso Mendel Bidlovski. Muito boa tarde, Capitão América! Boa tarde, Plihal, boa tarde a todos. É isso mesmo, Plihal. Estou aqui em frente à Videna de San Luis, que é o campo, o centro de treinamentos da seleção peruana. Fica numa região mais simples aqui de Lima. O time do Flamengo, neste momento, realiza o primeiro treino aqui em solo peruano, neste estádio. É um estádio que tem um muro, que é conhecido pela gente como Muro Jorge Jesus, porque é o seguinte, atrás deste muro aqui, quem mora em umas casas que ficam mais altas conseguem observar o treino. Então, subiram um outro muro ali atrás para o pessoal não conseguir observar o treino. O Jorge Jesus pediu isso em 2019, quando o Flamengo treinou aqui também para a final da Libertadores. O muro ficou. Só que está acontecendo agora os Jogos Bolivarianos, aqui também nesse complexo. Então, alguns torcedores do Flamengo estão aproveitando este torneio para ver se conseguem, em algum ponto ali também, observar o treino do Flamengo. A gente está aqui do lado de fora, o treino é fechado para a imprensa, completamente fechado para a imprensa, sem imagens da imprensa, esse treinamento do Flamengo. Também não teremos entrevistas do Flamengo hoje para os jornalistas. Bom, informação importante, Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo no dia 19 de outubro, jogo contra o Palmeiras. 10 dias depois, ele passou por uma infiltração, jogou na segunda partida da semifinal contra o Racing, jogou os 90 minutos, esteve em campo, depois do jogo caiu nas lágrimas, né, com a classificação do Flamengo. Ele que fez um esforço muito grande, treinamento em 2 períodos, montou uma estrutura em casa para estar à disposição para essa partida. E desde essa partida, dessa segunda partida da semifinal da Libertadores contra o Racing, o Léo Ortiz tem feito um tratamento neste tornozelo. Ele voltou aos treinos na segunda-feira, tem feito todo esse tratamento especial também para estar à disposição nessa partida contra o Palmeiras. A informação que a gente tem, nossa apuração, é que ele está liberado pelo departamento médico para a partida contra o Palmeiras. A gente não sabe se ele começa jogando ou se ele começa no banco de reservas, pelo fato de não ter jogado desde essa partida contra o Racing, esse longo tempo que ele não esteve em campo, também o curto tempo de treinamento para essa partida contra o Palmeiras, mas está liberado. A gente observou também na saída do time do Flamengo para o treino, na caminhada, né, entre o hotel e o ônibus, ele caminhando normalmente. O Pedro, com uma proteção no braço, ele teve essa fratura no braço, também teve um problema na coxa, está vetado para a partida. O Plata está suspenso. Os dois estão aqui no Peru acompanhando a delegação, mas o Bruno Henrique desponta, claro, como o principal jogador para ocupar essa vaga no comando de ataque do Flamengo, também pelo que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro, o gol de empate no finalzinho, essa boa fase do Bruno Henrique. Aí fica a dúvida também dos outros jogadores que jogam lá na frente, porque o meio-campo Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e fica a dúvida dos outros 2 jogadores que jogam pelos lados. Temos o Everton Cebolinha, que está jogando bem, pode jogar entre os titulares, assim como o Carrascal, mas também tem o Luiz Araújo, o Samuel Lino, jogadores que podem também fazer essa função. Felipe Luiz está montando o time dele nesse mistério desse treinamento aqui, já pensando, claro, nessa partida contra o Palmeiras. Essa informação a gente não tem ainda quem que vai jogar, como será o time do Flamengo lá no ataque, e tem essa dúvida em relação ao Léo Ortiz, se joga o Danilo, começa o jogo contra o Palmeiras, ou se o Léo Ortiz também começa essa partida. Muitos torcedores do Flamengo, a gente acompanha aqui pela cidade de Lima, muitos torcedores estiveram ontem no hotel do Flamengo, recepcionando o time do Flamengo na chegada aqui na capital peruana, fizeram uma festa
muito grande, realmente centenas de torcedores, uma festa muito bonita na recepção também, hoje também na saída do time até o estádio também, para esse treinamento, muitos torcedores também no hotel, alguns torcedores, como disse, circulando aqui a área do centro de treinamento, é o Flamengo nessa preparação para a decisão da Conmebol Libertadores, Plihal. Ótimo, completíssimo o boletim informativo do nosso Mendel Bidlovski. Qualquer novidade, canal abertíssimo para você também, Mendel. Valeu! É saudade. Eu sei que os tempos são outros e que o passado não volta, mas saudades dos treinos abertos, viu? Ficar do outro lado do muro não deve ser fácil. Mas você vê, né, Plihal, independente da situação agora que nós estamos falando sobre, vivenciando sobre a Libertadores ou não, mas essa semana surgiram algumas informações sobre o caso Neymar. Tá machucado, vai fazer artroscopia, vai fazer aquilo, e aí ele treina, né, desafios médicos que ele treina. Se estivéssemos treinando com a possibilidade, né, do treino aberto para os repórteres, da forma como era antigamente, provavelmente nós teríamos uma informação verdadeira. O pai do Neymar não precisaria ficar nervoso ou irritado, porque as pessoas iriam falar, as pessoas iriam ver se ele estivesse no campo ou não, se ele estaria no campo ou não, né? E seria muito mais, eu acho que mais correto nesse sentido. Mas, infelizmente, pelo fato de nós não termos acesso aos treinamentos, as notícias muitas vezes elas não são 100% a coisa já estava se restringindo correto, e aí a partir de 2020, depois da Covid, pandemia, ali né? absolutamente justificável, né? Nem tinha como mesmo. Mas o pessoal dos clubes gostou de poder trabalhar. De ficar isolado, né, totalmente sentido. isolado, não ter a intimidade, digamos, tão devassada. E por isso que eu falei que é um passado que não voltará. Vamos agora voltar a Lima. O Pascoalzinho é malandro velho. Pascoalzinho é dos poucos jornalistas nessa decisão que está bem com os dois lados. Ele fica com aquele papinho incomparável. Aí ele chega no lado verde, é respeitado. Respeitado profissionalmente e também porque ele é um sujeito extremamente simpático. E no lado rubro-negro, ele é mais do que respeitado, adorado. Tietado foi hoje aí. Não é, Pascoalzinho? Temos imagens, provas disso. Plihal. Então, o Pascoalzinho tá enorme aqui, tá? Peito estufado aqui. Ele tá tirando mais foto do que o Arrascaeta, do que o jogador do Flamengo, do Palmeiras. Ainda bem que vocês aqui me conhecem e o Paulo me conhece há muito tempo. Sabe que para mim é uma grande alegria, né? Você separado na rua e separado quando você pode atender o torcedor. E eu faço questão de tirar foto com todo mundo, porque eu acho que é um respeito que eu devo ao torcedor, porque eles nos recebem todo dia em casa. Então, o dia que eu posso estar ao lado deles e tirar uma foto, eu faço com muita alegria. Hoje eu sei que eu dei trabalho para o pessoal, que o pessoal teve que me buscar algumas vezes para fazer a entrada, porque eu realmente fui atender as pessoas e eu fico muito feliz com isso, né? Eu sei que já fiz algumas finais de Libertadores, mas eu quero só pontuar o seguinte: para mim essa não é a maior final da Libertadores entre brasileiros. Para mim essa é a maior final da Libertadores. Então, esse era outro ponto que eu queria chegar, porque eu vou devagarzinho. Primeiro eu falei a final brasileira. A maior final da Libertadores. A gente teve um River e Boca. Teve o River e Boca, que naquelas circunstâncias. Uma briga total, pedra no ônibus do Boca, o jogo vai parar na Espanha. Isso significa que nós sul-americanos, não temos capacidade de fazer a gestão de um jogo. Acho que ali tem uma mácula naquela final. Eu acho assim, por ter sido. Se você for no River, e você esteve lá recentemente, você vê que eles têm uma faixa. A maior conquista de todas é a Libertadores diante do Boca. Eles intitulam assim, porque foi na Espanha, ganhou o River, o Boca era o favorito, né? E favorito às vezes na Libertadores não funciona muito bem. O Paulo está aqui, ganhou duas, sabe como é que isso funciona? Então, eu quero até perguntar para ele a respeito dessa situação, né? De Libertadores da América, decisão, importância. Boca e River tem um histórico maravilhoso. O Boca é a maior torcida sul-americana. Ninguém tem tantos torcedores da América do Sul quanto o Boca. O Flamengo tem pela quantidade de torcedores brasileiros, mas espalhados pela América do Sul, o Boca tem torcedores em todos os países da América do Sul. Como é que você enquadra essa final, Paulo?
A de depois da manhã? Pô, né, já falamos aqui, acho que é assim, até pelo momento, a grandiosidade que os dois clubes hoje sempre foram, mas eu digo em termos de gestão, né, aí na capacidade financeira e econômica de poder fazer investimentos aí a nível de Europa, né? Então, são os dois maiores da América do Sul hoje, nesse poder econômico, na montagem de elenco? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida em relação a isso. E com corpos de avanço aí.